Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora, porque já está na hora. Que hoje seja mais um dia cheio da graça, da bondade, do amor do Senhor sobre a nossa vida. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Lila linda. Deus abençoe a vida de vocês. Enquanto a nossa turma entra, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Passaram bem o final de semana? Tem notícias. Passaram bem? Todo mundo bem, rompendo em fé? Que notícia boa, Lila. Isso aí, vem passear, vem pra ficar. Glória a Jesus. Nossa, Deus, será que você é ansiosa? Arrumando a mala pra viajar em janeiro, Lila? Socorro! Quem que será que tá errado, gente? Bom dia, Denilze. Deus te abençoa. Bom dia. Bom dia, Grazi. Deus te abençoa. Gente, se eu for viajar em janeiro, eu arrumo a mala no final de dezembro. Dependendo se for viajar no dia seguinte, eu arrumo a mala no dia anterior. Que alegria, Robertinha. Ontem ministrei no culto infantil, foi muito bom. Que alegria. Entendi. Aí sim, Lila. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia? Aí de onde você está, chama a presença de Deus aí onde você está. Agradeça a Ele. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conduza durante a leitura da palavra, que seja um momento devocional guiado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele tenha liberdade de ministrar o nosso coração e que possamos mesmo receber tudo aquilo que Ele separou para nós essa manhã. Eu creio numa porção de Deus que será derramada sobre as nossas vidas, uma porção que nos sustentará para essa semana, uma porção para podermos conduzir a nossa semana, o nosso dia, diante daquilo que o Senhor, Ele separou para nós. Sei que Ele separou pessoas específicas para estar aqui nessa manhã. Sei que algumas vão só dar uma passadinha bem rápida e eu já quero abençoar a sua vida. Se você só entrou rapidinho para dar uma espiadinha rápida, que o Senhor, Ele te abençoe, que seja um dia abençoado, cheio da graça, da bondade, do amor do Senhor, que você possa ser uma luz aonde você chegar, sabe? Uma das coisas que faz o cristão ser diferente é que aonde ele chega, ele tem uma marca diferente. O sorriso, o olhar, as falas, o andar. A vida de um cristão, ela precisa ser diferente. E é isso que te faz ser diferente. Então seja a luz mesmo que ilumina o ambiente onde você está. Que Deus te abençoe, tá? Você que passou aqui rapidinho só para dar um oi. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Você que vai ficar, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor por mais esse dia. Começa a dizer: Deus, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigado por mais esse dia. Se você é homem e está assistindo, diga muito obrigado. Mas se você é mulher, diga muito obrigada, Pai. Deus, muito obrigada por mais esse dia. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor. Papai, que alegria é poder acordar e poder desfrutar de mais um dia que o Senhor já fez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem movido nas nossas vidas. Reconheço que esse dia o Senhor fez para que nós pudéssemos romper com o teu propósito. Eu tenho certeza que se nós acordamos, significa que tem propósito. Significa que fomos escalados para o jogo de hoje, Deus. Que o Senhor nos levantou para um propósito específico. Por isso eu te peço, guia-nos no dia de hoje, guia-nos pela tua vereda, nos conduz àquilo que o Senhor preparou.
Não levamos o Senhor como um amuleto, não queremos pegar o Senhor e trazer o Senhor para a nossa agenda, para o nosso cronograma, mas antes queremos ser incluídos, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo aí no céu. Nos permita, Pai, ser participante da Tua obra. Eu peço, Pai, para que o Senhor fique à vontade, para que o Senhor possa mesmo ter liberdade nesse lugar. Usa-nos durante a leitura dessa palavra, que o Teu Espírito possa ministrar o nosso coração, nos dar discernimento, entendimento e sabedoria na leitura desta palavra. Eu acredito em uma palavra atemporal, que ela continua falando aos nossos corações ainda hoje, Pai. Então fica em liberdade, usa-me conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. E na hora que eu não tiver mais nada para falar, Pai, que o Senhor me cale. Não permita que eu venha falar nada do meu próprio coração, algo que é meu, Pai, mas somente aquilo que vem do Senhor, porque somente aquilo que vem do Senhor pode edificar essas vidas. É o que eu te peço. Traga a esse lugar as pessoas que o Senhor separou para essa manhã, em nome de Jesus. Deus, que Satanás não tenha poder de atacar nenhuma mente. Eu peço nessa hora, Pai, que o Senhor envie os anjos do Senhor ao redor de cada vida aqui presente. Anjos, Pai, ao redor de cada casa agora. Deus, que se tem um demônio, se tem alguma potestade que foi enviada, Pai, para levantar contra essa casa, guerrear contra esta casa, que bata em retirada agora pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, pela autoridade do nome de Jesus, todo demônio que tem atacado mente, que tem atacado esta casa, que tem atacado esta família, eu dou uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus, saia. Nós vamos desfrutar agora deste momento devocional. Que Satanás não venha bloquear mentes, Pai, que eles possam mesmo entender aquilo que a Tua palavra diz conosco. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém e amém. Amém e amém. Papai, que Satanás não venha bloquear ninguém de chegar a este lugar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Para você que chegou agora, bom dia. Que Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Nós estamos em uma trajetória lendo a Bíblia em ordem cronológica. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Bom dia, Fran, Rosa, Biel, Simone. Bom dia, Lelê. Bom dia, Val, Eleusa. Deus abençoe a vida de vocês. Que nós possamos mesmo receber a porção que Deus separou para nós nesta manhã. Marina? É Marina? Seja bem-vinda, viu, Marina? Deus te abençoe. Franciele, bom dia. Primeira vez aqui, seja bem-vinda. Senti para mim essa oração, essa noite, sonhei como levando uma agulhada na mão. São os levantes, né, amiga? Depois você me chama que eu vou te passar uns mistérios aí, Jeová. Bom dia, amada, Jesus abençoa. Bom dia, Lelê, Deus te abençoa também. Juliana, seja bem-vinda. Deus te abençoa. Nós estamos em uma jornada lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos lendo o livro de Juízes. Vou contextualizar para que vocês não fiquem perdidas. E sempre que alguém chega no nosso devocional, dá para poder acompanhar. Eu sempre contextualizo nesse primeiro momento e você consegue receber da porção do dia de hoje. Nós estamos lendo o momento em que o povo de Deus, eles estão agora na Terra Prometida. E na Terra Prometida, eles ainda, depois da liderança de Josué, foram liderados primeiro por Moisés. Moisés tirou eles do Egito, conduziu eles no deserto. Na liderança de Moisés, eles desfrutaram e viram de muitas manifestações de Deus. Quando Moisés ele morre, antes dele partir, ele levanta Josué como um líder. Josué vai ser um dos principais que vai conduzir o povo nas primeiras conquistas de terra. Então o povo vai delimitar território.
Quando Josué chega na terra prometida, ele vai falar qual território vai ser de quem vai ser, qual território vai ser de Rúben, de Gad, de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Judá, quem mais? Esqueci, eu sempre esqueço. De Aser, de Dan. Ele vai colocar esses limites para cada um dos filhos de Jacó, para as 12 tribos, né? As 12 tribos vão estar bem delimitadas e aí agora as terras já estão entregues para cada um deles. Porém, nessas limitações de terra, ainda tem gente morando em algumas terras e essas terras precisam ser conquistadas. O livro de Juízes e de Josué, eles acontecem ali bem juntos. Como nós estamos falando de leitura em ordem cronológica, para você que não sabe o que é leitura em ordem cronológica, é a gente ler de acordo com o acontecimento dos fatos. Às vezes você vai pegar a Bíblia e vai querer ler ela de capa a capa, mas a Bíblia não foi escrita nessa ordem, de capa a capa. Por exemplo, vai ter alguns livros históricos que aconteceu simultaneamente com alguns profetas, entende? Enquanto o povo estava preso na Babilônia, havia profetas sendo levantados para profetizar o tempo que eles iriam sair do cativeiro. Só que esses livros proféticos, eles estão depois de Salmos, entende? Então, quando a gente vai ler a Bíblia em ordem cronológica, nós vamos lendo de acordo com o acontecimento dos fatos. Então, Josué e Juízes estão acontecendo juntos. Lelê, será que tá travando somente para você? Tá travando para mais alguém? A live? Ou será que é só para algumas pessoas? Conta para mim, gente. De repente, Lelê, se estiver travando muito, sai e entra de novo. Conta pra mim, gente. Pode ser só aí, Lelê. Pois é. Então, o que acontece? Quando a gente olha para o livro de Juízes, pouco tempo depois, Josué tinha morrido e o povo está aqui conquistando as terras ainda. O cenário do livro de Juízes agora não tem mais um único líder. Por que não tem um único líder agora nesse momento de Juízes? Enquanto o povo está sendo conduzido pelo deserto, enquanto o povo está peregrinando, um único líder é pontual, porque esse único líder recebe os comandos de Deus e esse líder vai conduzir o povo. É necessário. Só que agora que eles têm um lugar fixo, eles estão bem estabelecidos, Deus não levanta um único líder. Porque esse único líder poderia levantar bandeira da tribo dele e fazer da tribo dele a nação, né? Poderia pegar a tribo dele, eu sou o líder da tribo de Judá. Então Judá será a tribo que vai reger todas as outras. Então Deus não queria isso. Então quando Josué morre, Deus não levanta outro líder. O que ele faz? Ele levanta líder de tribo. Então cada tribo tinha a sua liderança. E era essa liderança que resolvia os problemas e as questões entre as suas tribos, qualquer problema. Só que eles ficaram sem um referencial. Eles perderam o referencial e aí o que Deus faz? Deus levanta juízes. E esses juízes conduziam os povos para a guerra, conduziam o povo para as conquistas. E esses juízes eram responsáveis para libertar o povo em períodos de opressão. Quando Josué morre, ele deixa claro para aquele povo: olha, por favor, não se corrompa, guarda o seu coração, sabe? É para vocês expulsarem os povos que vivem entre vocês. Do contrário, pode correr um grande risco de vocês se tornarem parecidos demais com ele.
sabe? Pode correr o risco de vocês começarem a cultuar os deuses dele, darem os seus filhos para casar com as filhas deles, e assim vai acontecendo. Josué já tinha alertado, Moisés também, e o tempo todo os mandamentos são esses. Guarda o coração de vocês, permaneçam debaixo dos mandamentos do Senhor, porém eles não dão ouvido. Eu também te amo, filha. Deus te abençoe, Lolo. Eles não dão ouvidos, não dão crédito. E aí o que acontece? Eles não expulsam o povo, casam seus filhos, suas filhas e começam a se corromper. O contexto de Juízes é eles agora adorando a Baal, levantando o poste ídolo para Aserá, que era deuses dos amonitas, dos jebuseus, dos amorreus, dos midianitas. E agora o povo de Deus está envolvido em adoração a esses outros deuses. Eu falo assim, contextualizando o que estava acontecendo naquele momento. Porém, já faço uma pausa dizendo que isso acontece ainda hoje. Estava assistindo um podcast e esse podcast ainda não consigo passar para vocês, até porque eu ainda estou sofrendo alguns ataques porque é pesado, mas é podcasts falando acerca do mundo espiritual. E o cara, ele fala e ele entrega sobre a potestade que atua sobre o Brasil. E ele fala da potestade que é da prostituição, promiscuidade. Sabe, o tanto que Satanás, ele é astuto e ele sempre vai corromper os corações. Só que hoje, ele não vai fazer da mesma forma que no passado. Hoje não tem Baal levantado. Hoje não tem poste para Aserá. Mas hoje tem prostituição. Hoje as pessoas se corrompem com filmes, com séries, com várias outras coisinhas que são colocadas no lugar de Deus facilmente. Gente, foi tanta coisa que eu recebi nesse final de semana e tudo começou porque eu fui na prisão, na capelania prisional na semana passada. E uma das moças, ela disse pra mim, Raira, eu era da Umbanda e o reino espiritual da maldade, eles funcionam de uma forma muito mais organizada que o cristão. Os espíritos que atuam lá são extremamente organizados, disciplinados e não aceitam qualquer coisa. Eles não aceitam qualquer entrega. Não é assim que funciona. E o cristão, ele é bagunçado. E ela ainda disse assim, com todo respeito, não estou dizendo de você, Raira, mas é tanta bagunça no meio cristão. E aí eu fui começar a procurar e a entender. E eu fui vendo tanto que de fato é organizado. E ela disse para mim, os espíritos não queriam me aceitar, porque eu usava droga. Eu usava isso, aquilo, eu comia isso, nananana, e ela começou a me falar um tanto de coisa. E aí os meus olhos começaram a ser abertos. E eu fui escutando testemunhos e mais testemunhos de pessoas que são envolvidas diretamente com o diabo e ele não aceita qualquer entrega. O diabo não aceita qualquer entrega. Não aceita. Para servi-lo, para entrar no reino dele, as consagrações e as entregas é de 12 horas sem comer, é entrega com alimentação restrita, você vai comer o que ele manda, você vai beber o que ele manda, você vai entregar o valor que ele quer. E são entregas gigantescas para que você tenha poderes, riquezas, conquistas, proteção e várias outras coisas.
E ouvindo tudo isso e recebendo muito conteúdo, eu passei muito mal, ataque esse final de semana, porque desde que os meus olhos foram abertos por conta dessa menina, eu falei, Deus, então eu tô vivendo de maneira errada. Aí os meus olhos são abertos, eu venho aqui e conto pra vocês. Mas eu conto a prestação. Eu conto a prestação. E aí os meus olhos foram abertos para que eu pudesse me disciplinar mais. E aí eu descobri de tudo isso e fui estudando que há um poder gigante na intercessão. Há um poder gigante na intercessão. Vi uma entrega de uma criança que foi consagrada desde o ventre para o diabo. E da gravidez, o diabo disse assim, ele será o meu representante e eu não quero que a mãe coma qualquer alimento. Na gravidez eu quero alimento específico e ela não vai ouvir qualquer tipo de música. Eu quero que ela seja separada. E essa criança, quando nascer, vai comer isso e isso, vai beber isso aqui, vai crescer dessa forma porque eu quero que a mente dela seja sã. E que essa criança obedeça todos os meus comandos. E aí a gente quer ser usada por Deus, queremos ser usados, mas não queremos fazer as mesmas entregas. Queremos ter acesso ao Senhor e queremos ter amizade com Deus, mas não queremos pagar o preço. Sabe, a gente quer ter relacionamento com Deus, mas não entregamos 3 horas de jejum. Não sacrificamos. Tá entendendo? Hoje não existe mais Baal. Hoje não vai ter mais Aserá. Mas hoje existe outras coisas que o diabo ele coloca nesse meio infiltrado para que as pessoas continuem se prostrando diante de outros deuses, diante de outras coisas, diante de outras meios que vão causar distrações para que você não busque ao Senhor. E o que eu mais vi nesse final de semana, e eu tô imersa desde quinta-feira, tô imersa, estudando, vendo, e os meus olhos sendo abertos de uma maneira como não tinha sido antes. E eu falando assim, Deus, é muito, muito mais, e eu ainda não tinha visto isso. Muitas coisas. E as pessoas entregando, e o tanto que o diabo, ele é astuto. E essas pessoas falando assim, olha, sabe para que o diabo queria me usar? Ele queria que eu fosse o representante dele. E uma das coisas que ele queria que eu representasse ele era para fazer com que as pessoas fossem apaixonadas pela comida. O primeiro ponto onde o diabo ele vai fazer você cair e um Baal levantado hoje na sua vida é para que você seja apaixonado pela comida. Porque a comida ela vai gerar prazer. A comida ela vai gerar uma satisfação tão grande. Muitos deixam de orar para comer. Muitos deixam de entregar jejum para comer. Muitos vão se deliciar, empanturrar com a comida. É um Deus levantado. A comida é um Baal levantado. Pessoas que já não conseguem mais sacrificar tempo porque tem um Baal levantado, comida. Ele dá outro exemplo, a moda. A moda é outro Baal levantado. E ele diz, as pessoas vão se perder na moda. Porque acham que não tem problema. Acham que não tem nada a ver. A barriga de fora, o peito aparecendo, sabe? O corpo exposto. Não tem problema. É um Baal levantado. É um Baal levantado. E cada dia mais as pessoas vão ficando distantes de Deus. Por quê? Porque elas não notaram que perderam seus princípios. Que elas estão distantes daquilo que Deus dissera que não era para poder fazer. Guarda, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E esse cara, ele começou a entregar tudo que o diabo disse que era para ele poder fazer. Ele foi consagrado desde o ventre. Ele vivia com alimentação restrita. O diabo preparou ele para ser cruel.
E ele conta todo o testemunho dele. E ele vai dizer, a primeira coisa que o diabo queria que eu fizesse era fazer com que as pessoas fossem apaixonadas pela comida. Segunda moda, idólatras, sabe, se prostituíssem. E ele vai falar uma coisa muito forte. É entretenimento. Ele vai falar que um Baal levantado é entretenimento. Sabe, vai vir com a Revolução Industrial. Ele disse, no passado, as pessoas que entregavam para Deus uma adoração verdadeira, normalmente eram os pobres. Porque os pobres não tinham muita atratividade. Os pobres não tinham como se entreter. Rico conseguia viajar, rico conseguia passar tempo em fazendas, em sítios, com várias atividades. Mas o pobre não tinha condição. E o pobre passava tempo aonde? Na presença de Deus. Então, com o pobre se obtinha uma verdadeira adoração. Não estou falando que rico não tinha. Mas ele diz que, normalmente, os pobres entregavam mais que o rico. E aí o diabo ele vem com a Revolução Industrial. Que o pobre tem que ter acesso. O pobre tem que ter acesso. Hoje o pobre tem acesso à televisão, à internet e a qualquer outra coisa. E aí pede a verdadeira adoração do pobre também. Porque a internet chega, a televisão chega e tudo isso toma espaço de Deus no nosso coração. Vocês conseguem ver onde eu estou querendo chegar? Porque esse é o contexto de Juízes. Eles estão indo e caminhando para um lugar onde a adoração a Baal estava sendo levantada. E o povo se corrompe. E eles começam a viver opressão. E hoje da mesma maneira. Só que os Baals hoje, eles são diferentes. O diabo não é bobo. O diabo não vai colocar Baal na sua frente. Ele não vai levantar um poste dizendo esse será. Não vai. Hoje Baal tem nome. Baal hoje é sua comida. A comida que você come e se delicia nela e fica afundado nela. Isso é um Baal levantado na sua vida. É o Deus da comida. Onde a comida ela vem em primeiro lugar na sua vida ao invés de ser Deus. Pessoas onde o ventre é um Deus. Onde você é governado pela sua comida. Onde as pessoas colocam a comida na sua frente e você não tem controle. Outro dia eu estava numa reunião da igreja e eu estava observando uma irmã. Observando uma irmã na igreja, estava numa confraternização, tipo uma reunião de... Sabe essas reuniões da igreja? Tipo, reunião... Lá tinha um café na igreja. E ainda estava no momento onde o pastor estava falando e tinha um banquete lá atrás. A irmã estava desesperada comendo. Desesperada comendo com a mão lotada de salgadinho. Irmã, descontrole pela comida. E ela comia e depois ela pulava e dava glória a Deus, aleluia. Eu falava assim, meu Deus, será que ela não está enxergando que ela está fazendo errado? Porque o pastor ainda estava falando, não estava na hora de comer. Ela estava desesperada comendo, passando na mesa toda hora comendo. Porque o Deus ainda é o ventre. E tem gente que ainda se coloca no lugar de espiritual, mas não tem controle pela comida. Isso é um Baal levantado. Se você ainda não consegue se controlar em relação à comida, toma cuidado, porque isso é um Baal. Pessoas que passam muito tempo afundados na moda e precisam sentir a necessidade de estar atualizado. Tudo que toma seu tempo e seu coração, irmão. Tudo que toma seu tempo e seu coração pode estar te afastando de Deus. Pergunta para você mesmo hoje. O que mais gasta o seu tempo? Isso pode ser um Baal na sua vida. Compreende? Esse é o cenário de Juízes. Vamos lá comigo ler o texto? Eu parei na semana passada
no versículo 15. E eu disse que aqui nós estamos vendo Deus levantar Gideão. Quem foi Gideão? Gideão, eles estavam num contexto onde os midianitas estavam oprimindo aquele povo. Os midianitas chegavam e devastavam as colheitas dele. Eles plantavam e quando o plantio crescia, os midianitas vinham, roubavam tudo, levavam as ovelhas, levavam o gado, eles ficavam sem nada. Eles começavam a questionar: Deus, cadê você? E aí Gideão estava em um lagar malhando trigo. A Bíblia fala que Gideão estava escondido e um anjo do Senhor, esse anjo com A maiúsculo, aparece para Gideão e diz: Gideão, homem forte e corajoso. Em outras versões vai dizer Gideão, guerreiro corajoso. A palavra está dizendo que Deus está chamando Gideão de corajoso, embora ele estava escondido. E eu disse muito na sexta-feira que Deus, ele tem uma capacidade, sabe, engraçada, de sempre nos chamar por aquilo que a gente ainda não está vendo. Deus chamava Gideão por aquilo que ele ainda não estava vendo, porque Gideão estava escondido, com medo dos midianitas. Ele estava com medo de ser achado. E Deus fala com ele assim: vem cá, homem corajoso. E eu creio que por dentro ele devia estar rindo. Deus, eu corajoso? Vê lá. Tá vendo que eu estou escondido? E a Bíblia faz questão de deixar isso. Ele estava escondido, com medo. E Deus chama ele de homem corajoso. As circunstâncias da vida, elas sempre vai nos oprimir. E isso vai ofuscar a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade, ela pode estar escondida diante de uma circunstância. Então, eu quero te dizer que a circunstância, ela pode ofuscar a sua identidade, mas ela não vai destruir aquilo que Deus projetou para ser. Entende? Conseguiu pegar isso? A circunstância, ela pode ofuscar e tampar a sua identidade, mas ela não vai destruir aquilo que Deus te projetou para ser. Embora Gideão achava que ele era medroso, que ele era fraco, que ele estava com medo, Deus olha para ele e fala assim: vem cá, homem corajoso. E quando Deus fala com ele assim, aparece para ele, né? Porque esse anjo, ele está com A maiúsculo. A gente vê aqui uma teofania. Teofania é a manifestação de Deus, né? Um anjo aparece, mas a gente sabe que esse anjo é o próprio Deus sendo manifestado. O anjo aparece e Gideão vira para esse anjo e fala assim: Senhor, onde você estava? Os nossos antepassados disseram que o Senhor fez tantas coisas, porém agora nós estamos opressos. Porém agora os midianitas, eles vêm, eles nos oprimem, eles roubam os nossos plantios, a nossa colheita, levam os nossos gados e as nossas ovelhas. O Senhor não está vendo? Né? Ele vai questionar onde o Senhor está quando tudo está acontecendo. E Deus vai falar com eles assim, Deus não vai responder. Deus vai falar com ele assim: Gideão, você vai libertar o povo dessa opressão. Deus não responde nada, não vai falar nada com ele, porque antes disso acontecer, Deus já tinha levantado um profeta. E ele falou com o profeta: fala com esse povo para consertar, porque eles se afastaram dos meus caminhos. Então a mensagem já havia sido entregue por meio do profeta. Então quando Gideão questiona Deus, a única coisa que Deus vai falar com Gideão é: Gideão, põe-te de pé, filho, você vai libertar o povo dessa opressão. E aí o que Gideão volta e fala com ele? Mas Deus, a minha tribo é a mais fraca. Ele sabia que a tribo dele era a mais fraca. E ele vai falar assim: da minha família, eu sou menos importante. E eu terminei a sexta-feira dizendo que, às vezes, os nossos complexos, as nossas rejeições, as nossas inferioridades, ela vai nos parar. Ela não vai nos paralisar diante da situação que Deus quer operar na nossa vida. Não pare diante da sua rejeição. Gideão sabia que ele era o menos importante da família dele.
Por que que ele sabia? Com certeza uma situação, alguém falou, momentos com o pai, com a mãe. Ele sabia que ele era o menos importante da casa dele. Não sei se ele tinha uma deficiência, não sei se ele tinha algum problema, mas fato é que ele sabia que ele era o menos importante. A gente só sabe que a gente é o menos importante quando é falado o tempo todo. Eu não sei vocês, na sua casa, mas irmão não é gente, né? Irmão nasce falando assim, você é chato no lixo, deve ser rara as famílias que não têm esse tipo de brincadeira. Mas lá em casa, eu tenho uma irmã que ela sofre por isso, tadinha. É a minha irmã do meio. Irmã menina do meio. Por quê? Eu sou a primogênita. Eu sou a mais velha. Então, eu tenho algumas regalias, né? Mais velha, eu coordeno, cresci mandando, dando ordem. Aí, a minha mãe tem a caçula. Caçula é o mais mimado, é o que ninguém pode xingar, é o que ninguém briga, é o que ganha tudo de todo mundo. Eu tenho um irmão, um homem. Somos 3 meninas e um homem. Ele é o único homem da casa. É o que ganha tudo na mão da minha mãe. E a gente tem a minha irmã do meio. E a gente fala com ela que ela não é nada. Tipo assim, você não é nada. E ela vive falando isso. Eu sou a irmã que não sou nada. Então, entre as brincadeiras, isso gera complexo. Ela sempre fala assim, eu sou aqui não sou nada. Porque tem a mais velha, a mais nova, e eu tenho um irmão homem. Eu sou aqui não sou nada. Isso gera complexo. Então, entre brincadeiras ou não, Gideão sabia que ele era o menos importante. E ele vai falar isso com Deus. Deus, eu sou o menos importante. Versículo 15 de Juízes, capítulo 6. Se você está com sua Bíblia, vai lá comigo. Mas, Senhor, como eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família. Improvável. Eu sou o mais fraco. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Esse é o segredo. Uma vez que Deus diz que vai conosco, uma vez que Deus diz que está conosco, não tem nada que vá nos parar. Os nossos complexos, as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que a gente vê como uma trava, como muro, se torna ponte. Aquilo que colocamos como muro se torna uma ponte diante daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Coloca isso, sabe, no seu coração. Não permita que as rejeições e as travas te parem, porque Cristo é com você. Uma vez que Cristo é com você, você avança. Isso, Dani, Juízes 6, versículo 16. Agora eu vou para o 17. Gideão respondeu, se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. E ele respondeu, ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e um caldo numa panela, os levou para fora e ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse, coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame nele o caldo. Gideão obedeceu, então o anjo do Senhor tocou a carne e os pães com a ponta da vara que estava em suas mãos, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que o anjo do Senhor, que era o anjo do Senhor, exclamou, ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Pausa. Vamos lá. O que acontece? Quando Gideão
ele vê esse pedido do Senhor, ele reconhece que ele estava diante de uma presença soberana. E quando a gente fica diante de uma presença soberana, nós ficamos constrangidos. E ele ficou constrangido e ele falou assim, eu preciso entregar algo. Ele foi para casa, ele preparou uma oferta e ele voltou e colocou aquela oferta. Quando ele coloca a oferta sobre a pedra, fogo desce, consome a oferta e ele entende que era Deus que estava naquele lugar. Uma das coisas que nós precisamos entender é que diante da presença de Deus, nós precisamos fazer entregas. Não sei como você tem vivido a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor, o nosso Deus, mas precisamos entregar ofertas. Entregue a Ele. Não aquilo que não te custe, mas algo que vai te custar de todo o seu coração. Uma das coisas que aprendi nesse final de semana e o que Deus tem ministrado muito ao meu coração é que as pessoas elas fazem agora do culto que deveria ser racional, culto emocional. As canções que antes deveriam ser racional, com letras pensadas, faladas de verdade, se tornam canções atuais, canções que a mídia está tocando e as pessoas já não sabem mais o que estão cantando para Deus. Se eu começar a cantar para vocês assim, Tu és por quem a minha alma esperou, todo mundo vai cantar, porque é a música do momento. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a é a música do momento. E aí os louvores dentro das igrejas querem ser atualizados porque é o momento. Não tem problema o ministro do louvor cantar essa canção, desde que essa canção esteja falando com ele naquele momento. Eu vivo aqui em casa, nós temos uma ministra de louvor, que é a Maíra. E teve um momento que a gente conheceu uma música, que é Ele. Não sei se vocês conhecem a música aqui. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E eu lembro que ela escutou essa música, ela apresentou essa música pra gente, nós achamos essa música maravilhosa e ela falou assim, eu queria muito cantar essa música, mas eu ainda não posso cantar essa música porque ainda não é uma verdade na minha vida. E aqui, ó, ela ficou por tempo querendo cantar essa música sem poder. Até quando ela pôde cantar essa música. E eu lembro o dia que ela cantou essa música na igreja, que o pastor pediu para ela cantar essa música na igreja, e ela chorou. Porque foi uma verdade que ela estava vivendo e ela pôde cantar. Mas os nossos ministros, eles estão corrompidos porque eles querem fazer do culto emocional. Não sei se tem ministro de louvor me ouvindo aqui. Tem algum ministro de louvor que está me ouvindo? Você, ministro de louvor, precisa ser guiado por Deus. Os ministros de louvores, eles querem cantar canções vazias. Eles não querem mais construir o louvor. Eles querem cantar músicas que são de libertação, adoração e entrega ao mesmo tempo. Não se constrói mais o louvor. Sabia que o louvor precisa ser construído? É tipo, eu me achego, eu me rendo, eu me entrego. Não é eu me liberto, eu pulo e eu volto. Não. Hoje as pessoas querem tornar o louvor emocional. E aí aquilo que está na palavra que é o culto precisa ser racional. O culto não pode ser emocional. Porque se o culto for emocional, você esquece o que está cantando para Deus. Nós precisamos entender o que nós estamos falando com o Senhor. O culto precisa ser racional. Eu preciso entender o que eu estou dizendo para Deus. E o que eu estou cantando precisa ser uma verdade na minha vida. Tem música que nós não podemos cantar. A igreja quer cantar, igual eu vejo as pessoas cantando. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Mas as pessoas não estão gastando a vida delas com amor e com alegria. Na verdade, estão construindo carreiras. Estão gastando tempo
com o interesse delas. E cantando músicas dizendo que é Ele, por Ele que eu tô gastando a minha vida. Tá gastando nada. Olha como que a igreja se tornou mentirosa. Eu vejo um coral, pelo menos na minha igreja tem um coral, cantando de mão levantada assim, ó. E é Ele, não é por Ele não. Eu fico imaginando o Senhor recebendo esse louvor. Cultos emocionais. Sabe? Pararam de cantar as canções assim. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Pararam de cantar essas canções. As igrejas pararam de cantar essas canções porque elas não querem mais entregar um culto racional. Elas querem entregar culto emocional. As igrejas hoje, elas querem entregar algo que está no momento. Mas talvez o que está no momento não é o que elas estão vivendo. Não é a realidade dela. O compositor, quando ele faz uma canção, ele escreve o que ele está vivendo. Pelo menos é o que eu imagino ou eu espero. Consegue entender? Nós precisamos voltar para esse lugar de ter uma entrega racional diante de Deus. Hoje as pessoas estão muito mais elas importam muito mais em fazer um show diante da igreja. Elas estão muito mais, elas se importam muito mais fazer com que os membros não saiam das suas igrejas. E os ministros corrompidos. Porque os ministros não param mais para buscar. Mas pelo menos, graças a Deus, eu posso falar da pessoa que caminha comigo. Que é a minha companheira aqui. Eu já vi ela passar, às vezes à noite, falando assim, o que eu vou ministrar? Deus ainda não me entregou as canções. Deus ainda não me falou que é para cantar. Eu não sei ainda o que eu vou construir. Eu já vi ela falando assim, eu tenho só uma canção. E a Cacau, que é a profeta da nossa casa, ela diz, se você tiver só uma canção, canta só uma canção. Mas não canta música que Deus não te pediu para cantar. E nós precisamos voltar a esse lugar de entregas ao Senhor. Lugares onde nós vamos entregar a Deus aquilo que Ele requer de nós. E não aquilo que a igreja quer ouvir. Quantas pessoas sem sensibilidades, sem discernimento espiritual têm subido nos altares? Tem hora que meu coração dói. Quando eu vejo pessoas sem discernimento abrindo a boca. Teve um dia que eu vi um Reels. Na verdade, Reels não, Stories. Eu vi um Stories de uma pessoa cantando. Um ministro de louvor. E eu falei assim, ó, que legal. E eu vi todo mundo de mão dada. Eu vi o Reels, o Stories. Eu cliquei no link da igreja. Da igreja eu fui pro YouTube. Eu fui assistir o culto. E quando eu fui assistir o culto, eu fui ver o que o ministro estava falando. O ministro, o tempo todo de olho aberto, e nos intervalos de uma canção para outra, canções vazias, ele dizia para a igreja, levante sua mão, fale com Deus agora. Levante sua mão, diga que Ele é bom. Levante sua mão. Mas o ministro não entregava nada. O ministro vazio. O ministro não soltou um versículo. O ministro não tinha nada para entregar para aquela igreja. E ele falava assim, essa canção que nós vamos cantar agora é o que eu quero falar para vocês. E aí, se ele fosse cantar uma música, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Ele falava, e aí, essa canção vai falar, para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Ele falava isso. Nada além disso. Nada além disso. Eu disse, Deus, como o Instagram, ele é uma mentira. Porque quem vê um stories desse, acha que o louvor foi uma bênção. Acha que a igreja é uma bênção. Mas quando vai ver, é vazio. E aí, para completar, eu fui terminar a ver a pregação. O pastor mais distante ainda. Eu falei, meu Deus, onde a sua igreja vai parar?
O pastor obrigando a igreja a dar dinheiro. Tipo assim, não era obrigando a dar o dízimo. Eu não sou a favor de obrigar. Dízimo é ordenança. Mas o pastor falava assim: se você ajudar a igreja, eu vou orar. E você vai ser abençoado. E eu vou deixar seu nome aqui. E todo mundo da igreja vai ver quem que abençoou e quem que não abençoou. Era isso que dizia. Colocaram o nome de quem ia abençoar e quem não ia. Ele ia orar para quem abençoou. E o nome ia ficar exposto. Ou seja, se o seu nome não estivesse lá, todo mundo ia saber que você não deu. Quanta exposição. Quanta falta de sabedoria. Eu fico assim, Deus, o povo tá vazio. Vazio. Isso me dói. Isso me dói porque é chamada a igreja do Senhor. Mas para mim isso não é evangelho. O ministro precisa ter algo para entregar. O ministro da palavra, ele tem que ter algo para entregar. E poder tem a palavra de Deus. Poder tem a palavra de Deus. Você quer destruir potestade, principado, você quer expulsar demônio, você quer fazer os malabarismos? Aqui, ó, isso aqui, ó. Só isso aqui pode. Maior poder tem a palavra de Deus. Só ela tem. Isso aqui é uma verdade. Me dói. Pessoas que querem mais de Deus, pessoas que querem alcançar lugares altos em Deus, mas não querem ter relacionamento com Deus. Gente, eu vou finalizar o devocional, vou parar aqui no versículo 23. Tô fazendo igual Casas Bahia, né? A prestação, o capítulo 6. Mas eu vou dizer pra vocês, eu tenho, graças a Deus, nós temos um privilégio aqui em casa. Vivemos eu, Cacau e Maíra. E eu falei pra vocês que desde quinta-feira o Senhor tem nos conduzido a um lugar diferente nele. E Ele tem me falado sobre entrega. E ontem nós começamos a louvar, a Maíra começou a cantar, estávamos orando e eu orei, pedi ao Senhor. Eu descobri o poder da intercessão ontem de uma maneira diferente. E fui orando, nós orando. E aí, de repente, a Maíra começou a cantar uma música. E ela cantava uma música assim... Como é que era a música? Eu esqueci a música. Eu esqueci o nome da música. Eu esqueci. Mas eu sei que ela cantava uma música. E na hora que ela chegou no finalzinho da música, eu senti a presença de Jesus chegando na nossa sala. E eu comecei a chorar. Mas eu chorava desenfreadamente. Não conseguia parar de chorar. Porque eu senti ele chegando. De uma maneira diferente, como eu não tinha sentido antes. E eu sabia que ele estava ali. Só que ele não tocou em mim, ele não disse nada, ele não falou nada, mas eu senti e na minha mente disse algo para mim. Estou observando vocês. Quero ver o que vocês vão fazer. Era diferente. Eu sei que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas ontem foi como se eu tivesse visto assim o Senhor entrar na nossa casa. Como se devagarzinho ele tivesse entrado na nossa casa. E eu comecei a chorar pela presença que entrou na minha casa. E eu chorava muito, muito, muito. Porque eu sabia que ele estava na nossa casa. Ontem eu vivi uma experiência assim, linda. Eu não vou conseguir descrever tudo. Mas eu vivi. Alguns vão acreditar, outros não. Mas eu vivi. E eu chorava. Não quero sair desse lugar. Esse lugar que vive uma verdade com o Senhor. Entende? Então, se você quer viver uma verdade também com o Senhor, gaste tempo com Ele. Faça uma entrega verdadeira para Ele. Cuide da sua alimentação. Cuide das músicas que você ouve. Nesse final de semana, estudando, aprendendo um pouco mais sobre o mundo espiritual. Essas pessoas que tiveram a vida entregue ao diabo, elas contam que o maior poder é a mente.
O lugar que o diabo mais usa é a mente. E ele diz, se posso dar um conselho guarde a sua mente, aquilo que você ouve e aquilo que você fala. É isso. É isso. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não fez uma entrega de colocar a vida nas mãos de Jesus? E gostaria de colocar a vida nas mãos de Jesus nesta manhã? Eu sempre pergunto isso porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filho de Deus só é aquele que aceita Jesus como Senhor. Então é necessário aceitar Jesus como Senhor para que você seja salvo. Então, se você ainda não fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, mas você quer ser salvo, talvez você nunca experimentou de paz, talvez você nunca experimentou de uma liberdade, talvez há muito tempo você viveu opresso pelos poderes do diabo, pelas agarras de Satanás sobre a sua vida. Talvez você venha escutando voz e vive numa prisão que o diabo te colocou. Você precisa ser salvo e liberto. Só o poder do nome de Jesus pode fazer isso. Se você quer entregar sua vida para Jesus, você escreve nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você se desviou do caminho e quer voltar hoje, você escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por vocês. Se você é salvo, você escreve: eu sou salvo. Pessoal, amanhã, vou colocar também no grupo, amanhã eu não participo por aqui, amanhã eu vou para um júri. Viu? Amanhã tem um júri às 7h30 da manhã. Mais quarta eu volto, se Deus quiser. Mão no coração, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Papai, eu quero entregar cada um dos teus filhos nas suas mãos e pedir para que o teu manto possa cobri-los. Eu peço para que o Senhor coloque anjos ao redor da vida deles, guardando e os livrando de todo o mal. Cobre, Deus, a mente deles com o teu sangue e não permita nenhum ataque satânico sobre eles. Que eles possam mesmo estar guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, tem vidas que precisam ser entregues ao Senhor, que o Senhor possa tocar nelas, que elas possam deixar um comentário nessa live e que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da vida. Quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, que o Senhor venha e busque elas também. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tá bom? Beijo! Fica com Jesus. Amém, amém, amém. Lila, amém, amém, amém. Renata. Beijo. Não, até amanhã não. Até quarta, se Deus quiser. Gente, essa semana, vocês olham pra mim. Minha semana não tá nem apertada, não. Minha semana tá assim, ó, espremida de tanta coisa pra poder fazer. Sim, final de ano é uma bênção, né? É confraternização atrás de formatura, atrás de troca de faixa, de tudo. Beijo. Branca, o Senhor te recebe hoje de braços abertos, viu? Não sei se é a primeira vez que você está entregando a sua vida para Jesus, mas hoje o Senhor te recebe, viu? Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Deus te abençoe.